Fechou, bora lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre Spring Boot e monitoramento ali de aplicações distribuídas, mas eu quero começar com uma fake news aqui. Não seriam aplicações distribuídas. Na verdade, eu fiz um projeto mostrando uma aplicação simples ali, uma aplicação, entre aspas, ali, um serviço REST simples, mas dá pra gente sim, com certeza, colocar todos os ensinamentos aqui em aplicações distribuídas e com N tipos de serviços, distribuição de dados e etc. Antes da gente começar aqui, me apresentando, então, sou Giovanni, sou desenvolvedor, tenho mais de 6 anos de experiência com engenharia de software, integração de sistemas, transformação digital, e modernização ali de plataformas legadas, migrando para a Cloud AWS. Sou formado em análise de sistemas pela FAM e estou fazendo uma pós-graduação em Tech Manager pela FIAP, algumas das minhas experiências profissionais e faço parte da comunidade Golang SP. E uma curiosidade é que eu não programo tanto em Golang quanto em Java, porém, eu sou da comunidade da Golang SP. O que a gente vai falar hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o projetinho, a API Spring Boot e a arquitetura aqui da aplicação, coisa bem básica aqui, porque a gente vai focar em por que a gente deve monitorar nossas aplicações, as formas de monitorar a aplicação, ferramentas de monitoração e depois um show me the code aqui para mostrar tudo que eu fiz de monitoração aqui da aplicação e de outras formas que a gente pode também fazer. Imagina a seguinte situação, pessoal. Você trabalha você tem um e-commerce e você desenvolveu essa plataforma, o seu e-commerce.com.br, e esse e-commerce é um e-commerce relativamente pequeno e agora cresceu um pouco e vai acontecer a Black Friday. E você criou o seu sistema, você já vende através daquele sistema, você tem meios de pagamento, porém você não tem monitoração. E aí, na Black Friday, as pessoas começam a entrar no seu site, começam a fazer compras exacerbadas por conta dos descontos que você ofereceu, do crescimento exponencial da sua empresa, e de uma hora para outra a integração que você tem com uma plataforma de pagamentos cai. E você fica ali sem vender por durante 6 horas e você perde você fica com o seu estoque parado, você perde todo o seu planejamento que você tinha comercial, dinheiro vai embora e tudo pelo ralo. E aí você fala assim, mas isso não acontece, né? Já aconteceu bastante, tá? Então aqui é um exemplo aqui da Knight Capital, ela perdeu 440 milhões por falha em robô. Então ela é uma empresa financeira e faz operações de trading, né, que é o que a gente conhece da Bolsa de Valores. O que acontece é que os robôs que elas tinham de operação não tinham monitoração e começaram a fazer transações com diferença de centavos. Mas quando ela foi ver, foi durante 30 dias. E esses 30 dias geraram 440 milhões de prejuízo. Essa empresa depois ela foi até incorporada por outra empresa por conta de que ela não aguentou sustentar esse prejuízo gigantesco. E aí você fala, isso só acontece fora do país. Não. Esse exemplo que eu usei do meu site.com aconteceu com a Magalu. Falha e instabilidades aqui em uma Black Friday. Isso foi há 5 anos, foi em 2019, um pouco antes da pandemia. Enquanto a gente fala de antes da pandemia, a gente já estava começando ali uma ideia de microserviços, de aplicativos mobile, de integrações, porém a gente não falava tanto em DevOps, em monitoração, SRE e por aí vai. Então, a Magalu sofreu bastante nesse ano aqui de 2019. E não só ela, né? Como o Nubank, por exemplo, mais recente, o Itaú e o PicPay, e outros bancos também, quando o Pix ficou fora do ar. E a gente já sabe, quando o Pix fica fora do ar, vira uma loucura, né? Parece que o mundo vai acabar. Então, é só um panorama de como é que a gente pensa um pouco de monitoramento e quando a gente não monitora o que acontece. Pode vir a acontecer. Quando eu falei da API da arquitetura aqui, não ser distribuída, é por conta disso aqui, tá? Aqui eu criei aqui uma aplicação de orders e usuários, onde um usuário pode ter várias orders aqui, e aí a gente tem um API Actuator aqui, que vai expor essa API básica aqui, ela está registrando as informações no MySQL normal, e aí eu tenho métricas no Micrometer, no Prometheus, no Grafana e no Alert Manager. E aqui um Web Client do Postman aqui para a gente fazer umas requisições e, enfim, testar algumas coisas. Bem simples aqui. Mas também serve para aplicações de maior tamanho, tá? Muito bom.
Pensa na seguinte situação, quem aqui tem filho? Quem aqui já é pai, certo? Quando o filho de vocês era menor, vocês ficavam sempre atentos aos filhos de vocês? Acredito que sim. Porque se a gente não ficar atento e monitorar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que, olhando para o sistema, é mais ou menos esse sentido. Por que a gente deve monitorar? E aqui tem algumas explicações. Então, garantir a disponibilidade, evitar interrupções e manter usuários satisfeitos. Otimizar a performance, identificar gargalos, melhorar a velocidade de resposta. Detectar e diagnosticar problemas antes que eles ocorram ou, caso seja após o ocorrido, de uma forma um pouco mais rápida. Então, entendendo o uso de recursos para prever necessidades futuras. Segurança, então a gente precisa detectar também quanto à segurança por conta de ataques hackers, etc., ou vulnerabilidades mesmo. E também tomada de decisão baseada em dados. Obter insights aqui, quando a gente já tem hoje, por exemplo, painéis de monitoração, a gente pode, por exemplo, tomar decisões de forma mais estratégica, falando de software, se a gente vai aumentar ou se a gente vai diminuir as máquinas que o nosso sistema tem, se a gente vai colocar um banco de dados a mais, um banco de dados a menos, se a gente vai alterar o estilo, o formato do banco de dados. Então, tomar decisão, quando a gente já tem isso monitorado, fica muito mais fácil do que no escuro, quando a gente não tem nada para embasar alguma coisa. Então, o ponto-chave aqui que eu trouxe seria, monitoramento não é um luxo, mas uma necessidade para aplicações robustas e confiáveis. E no mundo que a gente vive hoje, todo mundo quer ser robusto, quer ser escalável, quer ser enxuto, então todo mundo quer o melhor dos mundos. Formas de monitoramento de aplicações. Eu trouxe uma aqui que é uma abordagem em camadas, aqui, que seria mais ou menos em layers. E aqui seria mais ou menos o seguinte, a gente pode ter monitoramento de infra, monitoramento de aplicação, monitoramento de usuário, enfim, monitoramento sintético, etc. Mas basicamente aqui, se a gente for pensar, numa infra a gente pode ter CPU, memória, disco, enfim. Status do container, se a gente, por exemplo, estiver utilizando Docker, etc. De monitoramento aqui, básico, trazendo no nosso dia a dia de Java. Então, JVM, latência de requisição, HTTP, performance de banco de dados para consulta, etc. Tracing distribuídos, logs de aplicação. De monitoramento de experiência de usuário, a gente tem o tempo de carregamento das páginas, erros de JavaScript no cliente, quando o cliente abre a página lá e consegue ver, por exemplo, quando a gente consegue ver o Google, por exemplo, e a gente abre, sempre tem erro na página principal do Google. Então esse é um dos pontos aqui que seria erros no JavaScript do cliente. E métricas de performance em aplicativos mobile. Quando a gente fala dessa abordagem layer aqui, a gente fala log, aplicação e infra. Tem até uma abordagem que fala que é bronze, silver e gold para esse tipo de monitoração, onde a gente vai olhar por baixo os logs, a aplicação e infraestrutura. E aí depende da abordagem que cada empresa leva. Mas de modo geral a gente olha os logs, olha a aplicação e por fim infraestrutura. E aí eu trouxe também exemplos de ferramentas, de panorama aqui do ecossistema de modo geral. Existem inúmeras ferramentas hoje que a gente pode utilizar para fazer monitoração de aplicação. Então eu trouxe algumas aqui, acredito que a grande maioria já ouviu falar, pelo menos, dessas ferramentas ou já trabalhou com algumas delas. Então a gente tem, por exemplo, para infra, Prometheus, Grafana, Zabbix, Nagios, essa aqui eu nunca ouvi falar. Spring, Spring Actuator, Dynatrace, New Relic, Datadog, que é bem famosa, Jagger, Zipkin. Aí eu vou ter Elasticsearch, Kibana, o Loki, o Splunk para log, o Alert Manager e outras ferramentas. Então, quando a gente fala hoje já, nesse movimento depois ali de um pós-pandemia, referente à monitoração, a gente já tem uma série de ferramentas aqui que a gente pode munir e usar para o nosso software para que a gente tenha essa visão antecipada do que pode vir a acontecer com o nosso sistema. No Spring Boot Actuator, eu trouxe aqui exemplos de como você pode integrar na sua ferramenta e depois eu vou mostrar no código. Então, cara, bem simples aqui. Você vai importar o POM, tranquilo, todo mundo aqui que pelo menos já fez uma API simples sabe que é um POM, e cria um application.yaml e você vai declarar aqui o endpoint, vai declarar o web,
vai incluir Health e Metrics, que depois eu vou mostrar como é que funciona. E novamente aqui, cadê? Show Details Always, para mostrar todas as métricas que ele inclui. São o Health e o Metrics. Depois vai ficar um pouco mais simples quando eu mostrar. Já no Micrometer e no Prometheus, funciona praticamente da mesma forma. A gente vai fazer a importação do Micrometer para o Prometheus. Aí eu já utilizei um template aqui do Docker Compose para criar uns volumes e tudo mais. Expor ele na porta 9090. Se você for reparar, no application.yaml também é bem parecido aqui, eu só incluí o Prometheus. E para utilizar o Grafana, cadê? Perfeito. Beleza. A gente inicia pelo Docker Compose, iniciando o volume dele, a imagem e tudo mais, expondo ele numa porta. O Alert Manager, a mesma coisa. Defino um Alert Manager aqui no formato que eu quero, por exemplo, para me enviar notificações por e-mail. E defino um Alert aqui com o formato de alerta que eu quero. Esse aqui eu ainda não consegui fazer funcionar. Estava funcionando, mas parou. Agora, esse aqui está funcionando, que é assim que a aplicação inicia, você libera um job ali e manda um alerta para você verificar. O que acontece? Isso aqui é só um exemplo bem simples, tá? A gente pode fazer N tipos de informação. Então, por exemplo, quando eu tenho badge request, quantas requisições eu tenho, qual o meu limite de CPU, quando minha CPU vai bater 80%, enfim, N formas de monitoração e outra, de alerta. Porque eu estar monitorando num painel é uma coisa, eu estar monitorando e recebendo um alerta é outra. Eu tenho mais uma camada a ser exposta e enviada aqui para mim tomar ações. Bom, eu acho que está funcionando, então eu vou mostrar aqui para vocês a arte que eu fiz aqui. Vou só virar um pouquinho. Vamos lá. Pera aí. Só vou estender a outra tela. Foi mal, pessoal. Deixa eu ver se saiu ali. Beleza. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu startei um MySQL aqui. Eu ia fazer pelo Docker, mas eu preferi fazer por aqui, que é muito mais simples, é só um botãozinho para rodar aqui um server local de MySQL. Abri o Docker Desktop aqui com 3 volumes aqui, Alert Manager, Prometheus e Grafana. Só vou descer um pouquinho. E beleza. Tá declarado aqui meu Docker. E vou executar a aplicação. Foi mal. Boa. Pode dormir, hein? Fechou. Opa. Beleza. A aplicação já rodou. Aí, só para
para fins aqui de realmente... Espera aí, deixa eu ver se ela parou. Não parou. Deixa eu só abrir o Postman novamente. Ah, caiu a internet. Ô, Mitch, você pode rotear novamente? Por favor. Tá ligando. Tá ligando? Beleza, pera aí. É seguro, tá? É. Vê se vai liberar. Vou fazer só um get de cada, só pra demonstrar que tá funcionando, e vou gerar um bad request aqui também, só pra mostrar aqui. Beleza. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Esse foi o primeiro passo, então ok, tá funcionando. Deixa eu só pegar agora aqui. Ok. Beleza. Agora, como eu mostrei lá, no POM que a gente liberou o Actuator, que é bem simples de fazer, e depois a gente libera as métricas dele, eu vou mostrar agora como é que funciona. Para a gente ter monitoração através do Actuator. Ele vai liberar, deixa eu só fechar os outros aqui para não ficar apertado. Ele libera aqui no 8080/Actuator. E só nesse get aqui, a gente já tem o Actuator, o Health, para saúde, e o Metrics. E o Prometheus também, que também já está liberado. No Health, a gente consegue ver detalhes, por exemplo, se a aplicação está up, se ela está subiu ou não, os meus componentes, e no caso eu tenho, por exemplo, um DB ali de MySQL, que eu consigo ver. Eu consigo ver o meu disk space, e quais as informações, qual o total, o que está rodando ali, qual o caminho dele, do projeto, o ping e o SSL do projeto. Quando eu venho em Metrics, eu consigo ter todas essas métricas aqui, ó. Todas essas métricas aqui. E são métricas que a gente, por exemplo, tem do Tomcat, a gente tem métricas do Spring Data Repository, são as invocações para o banco de dados, a gente tem logback, a gente tem JVM, N JVMs aqui, a gente tem HTTP Server Request. Se a gente, por exemplo, estiver recebendo de algum lugar, a gente também tem o Receive também, tem os Executors, os Ricaris, o Disk Free, enfim, os Executors, N coisas aqui para a gente fazer. Beleza, e também tem praticamente as mesmas informações em um template, só que através do Prometheus, que ele vai monitorar de uma outra forma aqui. O Prometheus ele vai utilizar as métricas do Actuator para ser exposto em um outro formato através do Micrometer. Então, beleza. Essa parte do Actuator, com duas configurações simples, uma no POM e uma no application.emo, a gente já consegue liberar, sei lá, mais de 40 métricas de monitoração. No Prometheus, agora, deixa eu só fechar essas aqui. A gente tem a seguinte questão. Beleza, só para ver se está rodando. Vou só fechar essas outras aqui. A gente já tem uma pequena interface aqui para a gente olhar esses estilos de monitoração, só que de uma forma um pouco melhor. Então eu vou utilizar a base do Actuator
dentro do Prometheus para mim expor isso de forma gráfica e conseguir monitorar através de pequenos painéis, por exemplo. Então aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui. Cadê? JVM, deixa eu ver. Vamos ver se esse aqui vai. Beleza. Como eu acabei de rodar, aqui, ó, ele já começa a mostrar, ó, em um formato, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele começa a mostrar aqui a utilização da JVM aqui, por max byte, do meu próprio projeto, o quanto que ele já está consumindo. Esse já é um estilo de monitoração aqui. É um estilo mais simples de fazer, mas no Prometheus dá para fazer. Tem outras coisas também que dá para mostrar, que o Prometheus, ele consegue mostrar toda a parte da runtime, o build information, e ele também já traz aqui, porque já está pronto, né, mas o Alert Manager aqui também, que é integrado ao Prometheus. Eu consigo mostrar também aqui o Command Line, que são os comandos que eu posso trazer aqui e os tipos de informação que ele me retorna, tudo já mastigado para a gente poder monitorar isso aqui. O Configurations e o Target. Então, o Configuration, o formato que ele foi configurado e como é que está funcionando o Prometheus atualmente. E aí serve para fins de alteração, novas features, etc. E os Targets, que é se minha aplicação ela está up ou não. Peraí que a Siri falou aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma integração simples entre Actuator e Prometheus, eu não preciso, por exemplo, entrar na aplicação, entrar no servidor para olhar se a aplicação está online, como está o consumo de JVM. Só pelo Prometheus, que é uma parte simples, eu já consigo ter esse tipo de monitoração. Beleza, vamos avançar um pouquinho agora e ir para o Grafana. Fechar esses dois aqui. Vamos ao Grafana agora. Beleza. Ok. Aí no Grafana, eu vou utilizar as informações do Actuator, a base dele, mais as pequenas distribuições que o Prometheus tem, agregado, para criar painéis muito melhores, que é uma ferramenta que já foi desenvolvida para isso. Então aqui, ó, eu começo no Grafana. Connections. Data Sources. Linko meu Prometheus. Tá linkado. E aí, venho em Dashboards, e eu já deixei dois aqui, no jeito, para mostrar aqui para vocês o estilo de monitoração e como é que a gente consegue elevar para o próximo nível. E cada ferramenta vai tendo um incremento. Então, olha a diferença de painel e de monitoração que eu tenho. Só com Grafana. E uma coisa que foi relativamente simples de fazer. Então eu tenho o uptime, o start time aqui da aplicação, eu tenho os errors, os IOs, duration, N tipos de memória aqui de JVM que foi utilizado, processamento, enfim. Eu tenho muita coisa aqui que foi feito aqui e que eu consigo monitorar e consigo tomar decisões baseadas em dados através desses painéis. E eu tenho um outro aqui, que é o Spring, Boot, Statistics e Endpoint. Então aqui, nesse aqui, eu consigo ver, por exemplo, todas as requisições que foram feitas dentro da minha aplicação, o estilo das requisições, enfim, get, post, push, delete, se deu certo, se deu errado, qual foi o problema que deu. Eu consigo ver a soma dessas requisições, então, ou seja, qual o acumulado e quantas tem aqui, e o máximo de requisições que meu sistema já recebeu. E se ele suporta. Esse é um bom teste de carga. E por aqui eu tenho muito mais coisa. Por exemplo, eu tenho HTTP Statistics, para ver as estatísticas. Eu tenho informações do Hikari, eu tenho do Hibernate, eu tenho logback, enfim. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu posso ir debulhando aqui. E uma coisa legal aqui que você fala assim, nossa, mas esse aqui deu muito trabalho para fazer. Enfim, demoraria, sei lá, uma release inteira para o meu time fazer, né? Vou te mostrar aqui não. Olha que legal. O próprio Grafana, ele tem o Grafana Labs. E, obviamente, a comunidade de tecnologia é algo surreal que as pessoas fazem para se ajudar.
Então, quando uma consegue criar algo novo, é diferente de outros negócios, que a pessoa pega e guarda para si. Na tecnologia, a pessoa fala o quê? Nossa, olha que maneiro que eu criei. Vai virar open source, para todo mundo utilizar também. Então, no Grafana aqui, Labs tem a parte de dashboards. E aí nos dashboards aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Spring. Já existem N tipos de dashboards aqui que são, entre aspas, pré-prontos, já utilizam as métricas que lá atrás o Actuator e o Prometheus consomem. Então, ó, vou pegar um exemplo aqui, vou colocar esse aqui, ó, Spring Boot 2.1 System Monitor. Vou entrar nele. E aí, ó, é bem simples. Ele tem um ID, 11378. Eu copio esse ID, venho aqui nos dashboards, inicio no Grafana e vou fazer o import. Import dashboard. Passo aqui e carrego. Seleciono aqui meu data source, que é a base de dados que ele vai consumir. Pronto. Em 3 passos eu já tenho um monitoramento que antes era 0 em uma empresa. E em uma semana de sprint eu já tenho uma base inicial, pelo menos. Então é algo bem simples que a gente consegue fazer e consegue sair do escuro, pelo menos. Claro que isso aqui, né, se eu pensar numa forma mais estrutural, algo que seja mais robusto e escalável, as coisas vão melhorando e vão aprimorando. Mas de uma forma inicial, um start, esse aqui está excelente. E aí tem mais uma coisa aqui. Deixa eu só pegar a colinha aqui. Mostrar os dashboards, importante. Beleza. Agora, vamos para um outro aqui, que é o Alert Manager. O Alert Manager é o seguinte, então eu já tenho os painéis, igual eu comentei com vocês, só que eu não tenho ainda disparo de alerta. E envio para, por exemplo, e se as empresas hoje elas trabalham, teoricamente, num horário de 8 horas, né, até as 18, que é o horário comercial. E se acontecer o problema na madrugada? Quem vai ficar sabendo se talvez não tenha ninguém na empresa? Se eu tiver essas disponibilidades de alerta, posso receber no meu celular e, por exemplo, entrar de forma emergencial, resolver um incidente, falar com o meu gerente, com o meu gestor, enfim, as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo. Então, vamos lá. No Alert Manager aqui, ele já pega, por exemplo, a informação de que a minha aplicação aqui, ó, já está iniciada. E se eu voltar aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, beleza. Eu tenho essa parte de alertas, e eu tenho todo esse painel aqui para verificar, por exemplo, e aí pode ser vários alertas, tá? E ele dispara por e-mail também. Mas aí pode ter a parte de alertas para verificar através do painel se a aplicação está iniciada ou não, que foi o simples que eu mostrei para vocês. Eu tenho uma parte aqui de status para mostrar como é que está acontecendo a situação aqui, toda a configuração lá do Prometheus, que ele pega a mesma, e, mais uma vez, o status da aplicação, que está funcionando. E eu tenho aqui, deixa eu só ver se é nesse, eu acho que é no Prometheus ainda. Alerts, beleza. E no próprio Prometheus eu consigo já analisar aqui esse primeiro formato de alerta que minha aplicação tem. Então, eu fiz um alerta justamente para toda vez que eu iniciar a aplicação, que eu dar um run, ela mostrar para mim que a aplicação foi iniciada. E aí esse alerta pode representar, por exemplo, toda vez que eu tiver a minha aplicação executar novamente, ou enfim, ela cair, ter que voltar novamente para o ar, eu receber esse alerta para mim saber. Aqui, ó, nas rules, eu consigo verificar o tipo de alerta, se ele está funcionando e o que está acontecendo. Através do Alert Manager. Então, com essas... Deixa eu só voltar no código rapidinho aqui. Com essas 4 ferramentas aqui, 5 se a gente contar o micrometer, 5 ferramentas, de uma forma bem simples, a gente consegue dar um start já em um formato totalmente diferente do que a gente pensa software, que é começar a monitorar nossas aplicações e começar a prever o que vai acontecer lá na frente. Então, é isso que eu queria mostrar hoje. Deixa eu só voltar no slide aqui, se alguém tem alguma coisa para perguntar ou não. Mas era basicamente isso que eu tinha para passar. E é isso, pessoal. Foi isso a apresentação de hoje.
Alguém tem alguma dúvida? Tá no GitHub? Tá no GitHub. Pode baixar lá e tá bem tranquilo de entender também. Falta só o readme, eu não fiz ainda, mas vou fazer. Qual que é o nome do repositório? Acessa depois o GitHub Gil Carvalho 07. Tá. Que aí tá lá. Dá pra mostrar. Ô Giovanni, ali naquele Grafana Labs tem exemplo de dashboard de negócio, assim, tipo pagamentos, sabe, uma coisa sem ser limpa? Tem bastante coisa que tem de e-commerce, eu já vi, tem de e-commerce, tem de payments, tem de automobilísticas, desse tipo de coisa. Então, se você olhar no Grafana Labs, tem bastante coisa, inclusive, para quem gosta bastante desse tipo de coisa, SRE, monitoração, etc., vai ter, se eu não estiver enganado, acho que na semana que vem, acho que é Grafana Com, e é online a conferência sobre Grafana, sobre as coisas que estão acontecendo por lá. Então é bem legal também acompanhar. Você consegue customizar aqueles labels ou se você quiser customizar, você tem que começar do zero? Depende. Você pode customizar, deixa eu ver se eu pego aqui. Você pode pegar e customizar os labels ali, os painéis. Aqui, ó. E editar. Cadê? Aqui. Pode customizar qualquer painel aqui, ou você pode também começar do zero. E aí, ó, por exemplo, deixa eu só ver se vai funcionar aqui. Dashboards, new dashboard, add visualization, Prometheus, metrics, alerts, eu acho que era isso. Application, API tickets. Run query. Exato. E aí você consegue fazer de uma forma bem posso dizer que explícita, assim, bem didática, que ele deixa pra gente colocar. Então, aqui eu só coloquei para adicionar um novo painel aqui, selecionei meu data source, que é a base de dados de tudo ali, e aí coloquei que tipo de métrica que eu quero, métrica de alerta. Selecionei a aplicação e o nome da minha aplicação. Claro, é um exemplo bem simples, mas de certa forma no dia a dia aqui, esse tipo de ferramenta acredito que atenda bastante gente aqui, que dê pra gente fazer bastante coisa com isso. Essas semanas atrás o Fernando comentou de negócio, eu montei uma empresa que a gente está tendo uma migração com um cliente nosso que ele tem que enviar uns cadastros pra gente semanalmente fazendo um rollout. Legal. Aí eu montei um dash para ele conectar na nossa base MySQL para o pessoal de negócio e acompanhando, parando de ficar perguntando para a gente, eles mandaram informações ou não. Aí eu criei um dash para eles lá e conectei na base MySQL e aí toda hora que eles mandam as informações, então tipo, essa semana eles têm que mandar 50 cadastros. Aí eles abrem, o pessoal de negócio abre o Word, mandou 40. Aí eles mesmos entram em contato com o pessoal, cadê os outros 10? E tal. Boa. Já agilizou bastante, tirou bastante da demanda que eles ficavam pedindo toda hora. Tem como olhar lá pra gente, se eles enviaram ou não e tal. Boa, legal. Dá pra fazer bastante coisa interessante. Lá a gente usa, né, pra essa questão de monitoramento e tudo mais, mas aí eventualmente a gente acaba criando alguns que ajudam na parte de negócio também. Legal. Essa daí que você comentou é um exemplo, um case, por exemplo, que eu nunca tinha visto, assim. Eu tinha visto mais na parte de, por exemplo, de software mesmo, onde, sei lá, você tem que fazer uma transação ou você tem sistemas integrados e se aí algum cair, parar de funcionar e parar de mandar mensagem para outro. Mas essa daí é bem interessante, isso daí que você falou. Bem legal. Basicamente mesmo, padrão aí, só que na base ali eu configurei a MySQL e embaixo ali tem como configurar a query ali, aí eu faço o set. Passa a query. E já era. Legal. Agora a pergunta para eles mudaram, né? Fala, pode monitorar isso aqui também. Boa. O bom de fazer esse tipo de coisa é que o pessoal que é de negócio, eles tipo falam, meu Deus, o que ele fez aqui? Que ele fez uma mágica, como assim? E é assim que nem você falou, né? Exato. Pelo menos para dar o start aqui é bem simples aqui, não precisa de muita coisa assim. É bem tranquilo. É possível, rapidinho, reduzir a quantidade de ferramentas que você usa? Porque tem, que eu lembro, Actuator, Micrometer, Grafana, Prometheus e Alert Manager. Se eu quero só visualizar, posso ter só o Grafana e o Actuator, o Actuator vai extrair... Você teria que, por exemplo, consumir de uma base de dados que seria de métricas. O Actuator em si, ele só... Como que eu posso dizer? Ele só expõe ali num formato que, na minha visão, não consegue consumir nesse formato do Prometheus. Então, eu acredito que pelo menos o Prometheus você precisaria ter.
para expor isso através do Grafana. Ou, se você fizer de um outro formato, por exemplo, sei lá, através de uma base de dados, de um MySQL, etc. Para encurtar isso daí. Há uma outra parada interessante que eu acho que é legal comentar para se alguém pensar em colocar em questão de negócio, que você falou aí, eu lembrei. Lá a gente tem uma instância de reading só para monitoramento. Legal. Para não afetar o desempenho da nossa outra instância Perfeito. de escrita. E aí a gente criou uma instância só de reading para tudo que a gente quer monitorar na base, Show. não afetar o desempenho da aplicação. Boa, boa. Legal. Beleza. Fechou? Fechou. Beleza. Obrigado, pessoal.